Hoje nós temos 99% dos casos envolvendo assassinatos de polícia não apurados, apenas 1% é apurado, eles querem aumentar para 100%. E hoje você tem esse governo ultra-racista eleito pela desinformação, e não dá para nem a gente dizer que a informação é uma informação que é culpa nossa, até porque nós não temos uma educação de qualidade e a gente se informa apenas por um veículo de comunicação chamado televisão. E é um veículo de comunicação que é sustentado justamente pelo governo, entendeu? Pela verba publicitária. Então esse veículo de comunicação acabou colocando para nós que a gente precisa do discurso do ódio, do discurso de intolerância. A gente precisa abrir a Semana da Consciência Negra com ato de estupidez, como foi o da Câmara dos Deputados, onde um imbecil quebrou o quadro que mostrava o genocídio do povo negro. Em vez de se discutir a respeito do genocídio, que é fundamentado, não é achismo. Só para vocês terem uma ideia, se você juntar os 20 países que têm pena de morte, eles matam por ano 600 pessoas. A polícia do Rio mata 900, no mínimo, entendeu? Então nós temos a pena capital mais, como que eu posso dizer? A pena capital que mais tem resultado para a playboyzada no mundo, e mesmo assim é passado como algo natural. E mesmo assim é vendido para nós que a gente precisa desse discurso de intolerância, de ódio. Só para vocês terem uma ideia do nível que a gente chegou, esse ano a gente conseguiu assistir a comemoração da ditadura, a homenagem da Princesa Isabel na Câmara dos Deputados, como se fosse a redentora dos escravos, como se não tivesse tido um processo de abolição, como se não tivesse tido um processo de rebelião, como se não houvesse Zumbi dos Palmares, como se não tivesse tido o Quilombo dos Palmares. Se isso tudo não fizesse com que houvesse a alforria que até hoje realmente não existiu. Existiu um documento assinado e depois disso um código criminal onde você transformava a capoeira em crime e a vadiagem. Então eu liberto o negro, só que eu não vou dar trabalho, eu não vou dar nenhum tipo de reparação, eu não vou dar gado, eu não vou dar terra, eu não vou dar semente. Na hora do empregado assalariado, da mão de obra assalariada, eu vou fazer o quê? Eu vou convidar o europeu para esbranquiçar o país. Porque são três séculos de escravidão, 3 milhões de pessoas sequestradas da África. Então o que aconteceu? Se tornou o país mais negro fora do continente africano. Entendeu? Então eles queriam mudar isso aí. E esse ano a gente assiste o tempo todo esse tipo de manifestação. Nós estamos fechando uma década, eu não vou dizer a década mais racista de todos os tempos, porque o racismo sempre existiu. O que a gente tem agora são as redes sociais que deixam mais notório. Hoje você tem 344 células nazistas no Brasil. Eu sei que é uma piada, né? Eu sei que para você ser nazista no Brasil, no mínimo você não estudou história. Você não sabe um pouco sobre colonização, você não sabe sobre o português, o índio, o negro, você não entendeu a sua miscigenação, quanto seu sangue é miscigenado e etc. Você não, de repente, esse próprio nazista, ele tem o sobrenome do dono de escravos, né? De Santos, que comprava lá no Porto de Santos, ele deve ter esse sobrenome. Eu, por um acaso, estava até falando para o Hugo, por coincidência, eu tenho o sobrenome Tadeu, que é justamente do europeu que foi convidado para branquear o país, né? Por um acaso, né? Por uma coincidência do destino, o meu sobrenome é daquele que veio branquear, o europeu que veio branquear. Então, isso aqui é muito louco, é da hora, é uma manifestação ímpar. Só que a gente tem que entender que hoje a guerra, ela não é só nos palácios de governo, na Assembleia Legislativa, na política, ela é também na internet, porque existe os robôs do fake news, que mostra que nós não temos demanda nenhuma, que não existe racismo, que existe uma democracia racial, e é mentira, é o país mais racista do mundo. E nenhum país racista no planeta Terra se mata 46 mil negros por ano. E nenhum país se mata 46 mil pessoas. O Brasil mata 65 mil e 71% é negro. E aí você vem falar para mim que não existe racismo. Você vem falar para mim que aquilo que a gente debate, aquilo que a gente pleiteia, reivindica, é vitimismo? Não. Vitimismo é o playboy. Ele criou um mundo do latrocínio
Então, uns dias atrás dava pra ir só na voz, mas eu peguei uma gripe. Mais 2 dias aí o negócio tá feio. Doido. E a viagem foi suave? De boa. Ei, voltando. Mas então, Então, o que a gente vê hoje é não só propaganda de ódio, mas como essa rede de fake news que está ali trabalhando o tempo todo, não só para colocar um presidente, porque eles roubaram 2 presidências ao mesmo tempo. Quando eles depuseram a Dilma e depois quando eles manipularam o Ministério Público Federal para tirar o Lula da corrida eleitoral. E eu não estou nem entrando no mérito da questão, porque quando você fala que o julgamento é injusto, parece que você está aqui dizendo se ele é culpado ou não. É porque até onde eu estudei no direito, de repente o direito lá em Curitiba e em outros lugares onde foi julgado o processo é diferente. Mas até onde eu estudei, se um juiz tem interesse, ele age de uma maneira ideológica partidária, ele é suspeito. Se ele é suspeito, o processo é nulo. Então, nesse caso, o processo dele deveria ser anulado. Entendeu? Então, a gente vem aceitando a direita agindo de uma forma violenta, genocida contra nós há muito tempo. Quebrar um quadro é apenas a demonstração de quanto eles acham que a gente não está lutando, quanto eles acham que a gente não está reagindo. E a gente vai atraindo isso mesmo, porque para mim é um absurdo sem tamanho você ter células nazistas no Brasil, mano, num país miscigenado, onde a gente mais do que nunca precisa da união, justamente para combater aquilo que é errado. Nós estamos hoje aqui, 20 de novembro, desde o primeiro dia de governo até hoje, não se foi falado em nenhuma política pública, eu não diria nem assistencial, mas que se cumprisse a Constituição. Ninguém está pedindo aqui esmola. Eu nunca fiz um rap onde eu disse, por exemplo, que o povo precisava de carro importado, que a gente queria ter a cobertura de luxo. Não. A gente quer que se cumpra o artigo 5º e 6º da Constituição. Eu não quero reivindicar a lei de execução penal. Eu não quero ver nosso povo de trânsito, de cadeia em cadeia. Eu não quero ver familiar sendo humilhado na revista vexatória. Eu não quero ver o nosso povo sendo transferido para o interior para humilhar mais ainda a visita. E quando a gente analisa ainda mais um dia como esse, onde estão os negros? Onde nós somos a parte majoritária? Não é na faculdade pública. Infelizmente é no presídio, infelizmente é na favela. Eu fiz um levantamento das últimas 15 crianças que morreram de bala perdida. Generosidade você usar o termo perdida, porque não tem bala perdida no Morumbi, não tem bala perdida em Copacabana, só tem bala perdida em favela, porque a incursão é só na favela. E das últimas 15 crianças, 14 por coincidência eram negras. Que coisa, né? As últimas 15 crianças que morreram por bala perdida eram negras. E não tem manifestação à altura, porque o que está acontecendo é um crime de lesa humanidade, entendeu? Um governador que entra num helicóptero para atirar na cabeça das pessoas, um governador de São Paulo que bate palma por uma operação onde visivelmente, pela perícia, foi comprovado que 4 ou 5 dos que estavam envolvidos se entregaram e foram abatidos da mesma forma. Isso é política genocida, é política do genocídio. E a gente tem que lutar contra tudo isso. Não só através do rap, não só através da literatura, mas através da nossa própria consciência. E a militância é isso. A militância, antes de tudo, é não se conformar. Da maneira que você vai vai militar, que você vai se rebelar, é algo pessoal teu. É se informando, é abrindo o livro, é compreendendo o tipo de governo que nós temos hoje. E, mano, tentando explicar para o pobre de direita que quando ele bate palma para a ditadura, ele está lutando contra ele. Quando ele bate palma para a polícia que mata, ele não entendeu que o retrato falado é o dele, que o sangue derramado é o nosso. 23% dos que estão aqui vão morrer de forma violenta, entendeu? Os negros recebem, mano, metade do branco com o mesmo grau de instrução, no mesmo cargo.
A mulher negra é a maior vítima da sociedade brasileira. A juventude negra tem pouca chance. Entendeu? Falar que o racismo não existe é mentira. Em qualquer emprego, o perfil que é delineado pelo empregador é aquele o que tem uma aparência nórdica. O que é vendido nas escolas, a história que é contada, a história esbranquiçada nórdica, do evangelizador, daquele que veio trazer a infraestrutura, do que veio catequizar o índio, do que veio trazer a modernidade. É mentira. É mentira. Então nós precisamos descolonizar nossas mentes, entendeu? Bater de frente contra o inimigo realmente. Entender que nenhuma luta tem vitória se a gente achar que está tudo bem. Ah, é normal, morreu lá em São Paulo, jogou no córrego, é normal. É normal, a polícia foi na madrugada e pegou mais um e sumiu, mais um desaparecido. Então, para você fazer as contas, se o governo assume 65 mil, é porque pode ser o dobro. Entendeu? E se a gente aceita 65 mil, mais os desaparecidos, mais as mortes que não têm as causas apuradas, a gente pode estar falando de 100 mil. Então, é uma guerra de um país contra uma população que não pode e não consegue se defender. Nenhum país desenvolvido progride matando sua própria força de trabalho, sua força intelectual, sua força científica. E é o que acontece aqui. Aqui no Brasil a gente assiste o maior desperdício de vidas humanas. Eu estou falando mais da juventude negra porque é a que mais morre. Mas o favelado como um todo, ele é alvo. Ele é alvo da polícia, ele é alvo da política. Entendeu? Ele só se fala da favela num gabinete político para fazer o plano de execução, entendeu? O plano de perseguição. Não tem um plano de evolução. Ah, vamos fazer alguma coisa para desfavelização, para aumentar o salário, para ter um salário que conspunha contra ele mesmo, que ele seria eleito, e para vocês entenderem. O nível de lavagem cerebral é tão absurdo que é um feito histórico. É um feito histórico. A gente conseguiu eleger um débil mental, um mentecapto, entendeu? Genocida, partidário da tortura. E tudo que eu falo não é de autoria do Eduardo, é ele mesmo que fala. Ele mesmo que fala. E da mesma forma que ele se elegeu oferecendo a violência, os governadores do Rio, São Paulo e outros lugares fizeram a mesma coisa. Em consequência disso, a polícia mata mais ainda. Em consequência disso, não se fala mais em bolsas em universidades, em ProUni. Em consequência disso, a gente não fala mais de cota racial. Até porque hoje seria até algo meio paradoxo, você até ter as vagas e não ter as pessoas para ocuparem, porque elas estão sendo chacinadas. Entendeu? É o que mais acontece no Brasil. E tudo aquilo que a gente escreve, toda a nossa luta, é que pelo menos as pessoas da periferia, pelo menos as pessoas que são as vítimas, reflitam sobre o assunto. Entendeu? Não percam seu tempo pensando no futebol, na marca que te odeia. A gente se mata pelo tênis, mano. Entendeu? Que não vai mudar a nossa vida. A gente se mata pelo óculos, pela marca. A gente faz jingle, escreve funk sobre a marca que não é feita para a periferia. Então a gente perde o nosso foco, que deveria ser luta. E deveria ser luta porque a gente vive em guerra o tempo todo. Parece que é algo... Eles conseguiram transformar esse tipo de discurso em algo fora do normal. Ah, aquele que fala sobre violência, sobre guerra, é anarquista, é terrorista, fere a lei de segurança nacional. Mas, mano, quando você está em guerra, você tem que tocar nesse assunto. Eu estou escrevendo CD novo e eu não posso falar sobre paz. Porque se eu falar sobre paz, é mentira. É mentira. Eu vou estar mentindo para cada um de vocês. A violência é muito maior. Quando eu comecei a cantar rap, eram 90 mil detentos. Hoje são 720 mil, entendeu? E o perfil do detento, segundo o próprio DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, é o homem negro de baixa escolaridade, baixa renda, da periferia, morador da periferia, entendeu? Ele é o mais preso, ele é o mais perseguido. Então eu quero ocupar, eu quero ter 90% em todos os partidos. Eu quero ver o nosso povo na televisão, eu quero ver a representação verdadeira. Para mim é uma piada e um insulto quando eu vejo a Globo falando sobre racismo. Se ela é a maior divulgadora, se ela é a maior difusora do embranquecimento, do padrão nórdico, do padrão europeu, se existe bullying, é porque a criança aprende vendo a Globo. Se existe racismo da maneira que é
é porque eles aprendem vendo na Globo também, a novela, no dia a dia, no padrão europeu que é vendido. Isso tem uma consequência muito grave. É a consequência da criança que olha para o espelho e tem ódio daquilo que vê, não aceita os traços faciais. Não é à toa que ela escolhe a boneca branca. Não é por acaso, entendeu? Não é por acaso que tem o bullying, não é por acaso que falam do cabelo dela. Não é por acaso que ela não tem orgulho dos ancestrais dela. Isso é vendido na mesma televisão que eu estava vendo esses dias falando sobre o Dia da Consciência Negra. Entendeu? Falando sobre comemoração. É bom comemorar? É, porque nós estamos vivos ainda. Só que é o seguinte, esse dia, ainda mais no governo de ditadura, num governo que bate palma para ditador, entendeu? Que diz que foi uma revolução e não foi uma ditadura que matou milhares, que sumiu com milhares, entendeu? É o momento de refletir, o momento de ter ódio, sim. Ódio desse tipo de governo, porque esse tipo de governo, ele não tem dó da gente. O que eu estou falando aqui é da hora, é legal, só que na hora que a gente volta para a periferia, não adianta ter discurso, não adianta trocar ideia com a polícia. Eles vêm para te matar. Não adianta você falar sobre seus direitos. Não adianta nem você falar que faz direito. Foda-se. Dependendo do horário, eles vão te matar. Só pela sua cor, só pela sua roupa, entendeu? Pela trança, pelo modo que você fala. Entendeu? Nós não temos liberdade de expressão, liberdade individual, garantia fundamental. Não temos liberdade nenhuma. Eles venderam para nós que se o preso tiver uma cela para cumprir a pena, é privilégio, é regalia. Entendeu o ponto que nós estamos chegando? Nós estamos chegando num nível de tortura máxima. Entendeu? Quem não é playboy, quem não é do topo da pirâmide, a gente vai matar, a gente vai massacrar, a gente vai torturar. A estrita legalidade só para o topo da pirâmide. Para quem comete o crime contra a administração pública, a gente manda cumprir pena em casa, prisão domiciliar, tornozeleira. Para aquele que rouba um celular, a gente lincha, como linchava no passado. Só não enforca na árvore porque ia dar goela demais. Mas quando a gente faz o comparativo da escravidão moderna com a escravidão do passado, não mudou muita coisa. A única coisa que mudou é que o escravizado não sabe que é escravizado. Ele acha que ele é um empregado assalariado. Entendeu? Só que o camburão, a viatura é o navio negreiro dos dias atuais. O policial, o gambé, ele é o capitão do mato. E aquilo que a gente chama de patrão é o senhor de engenho. A Casa Grande e a senzala continuam lá. A diferença é que agora eles não querem a senzala muito perto. Entendeu? Eles colocaram a senzala lá na periferia. E a Casa Grande é no centro. É o prédio de alto padrão que, se eu for andar por lá, se qualquer um daqui que tiver um perfil de periferia for andar por lá, vai ser enquadrado, vai ser preso, certo? De uma forma ilegal, vai ser tirado de lá. Porque nós não temos liberdade de ir e vir, nós não temos liberdade de pisar no solo esbranquiçado, no solo daqueles que tiveram todos os privilégios. E é isso que eu falo para as pessoas da periferia. Não se sinta culpado, entendeu? Seu quadro social, seu drama social não é culpa sua, nós nunca tivemos oportunidade. É só você pegar toda a nossa história, a libertação fictícia, a alforria fictícia, e ver quantos obstáculos colocaram para nós. Se não fosse a luta pelas cotas, muitos poucos estariam na universidade. Hoje, 9% dos negros têm ensino superior. Os brancos, 30%. Certo? Não teria nem esses 9%. Então, a luta ainda está no começo. Ainda está no começo. Temos uma luta muito grande, um caminho muito grande a seguir. E não podemos desistir nunca. Eu tento fazer minha parte, me mantendo fiel aos meus princípios, me mantendo fiel à periferia, entendeu? Fugindo da televisão. Não que eu critique quem vá na televisão, mas eu acho que a difusora de preconceito racial, aquela que criminaliza e legitima o genocídio do povo pobre, do povo negro, pelo menos não merece o discurso, não merece a minha ideologia lá. Entendeu? E é isso. Temos que ter ideologia, blindar nossa mente. Não, já vou abrir para todo mundo trocar uma ideia. Vamos cantar tentar umas duas também. Mas aí, eu só vou poder cantar umas duas se vocês me ajudarem, que eu tô sem voz. Mas, mano, em resumo, toda a ideia é uma ideia de sobrevivência. É legítima defesa. Quando você protesta, quando você milita, quando você sai às ruas, quando você bate de frente, quando você exige seus direitos que estão previstos numa Constituição que é simbólica.
entendeu? Ela é simbólica, é uma carta de intenções que não significa uma obrigação. Quando eu estudei Constituição constitucional na faculdade, aí eu vi a verdade. Até eu era iludido imaginando que aquilo que estava na Constituição um dia seria cumprido. Não, é uma carta de intenção que jamais vai ser cumprida. Jamais vão erradicar a pobreza. Por quê? Porque nós não estamos no gabinete, nós não estamos na presidência, nós não estamos no executivo, no judiciário, no legislativo. Só para vocês terem uma ideia, 99% dos juízes são brancos. 99%. Sinceramente, qual a chance de um julgamento justo? Qual a chance de um homem negro chegar algemado lá, num tribunal, e ser liberto? Ter um julgamento justo? É impossível. Até perguntaram para mim, para vocês entenderem o tamanho da atmosfera de racismo que a gente vive, perguntaram para mim se, caso eu passasse na OAB, se eu tiraria foto de trança. Eu falaria, claro, cara, tiraria até de boné escrito Rap Nacional, mano, se fosse possível. Mas é isso, irmão, é roubar diploma, é buscar o que é nosso por direito, é entender que está tudo errado, entender que o racismo existe sim, é uma democracia racial de sangue, entendeu? Não tem democracia nenhuma para nós, não temos liberdade de expressão. O que nós estamos fazendo hoje aqui é considerado atentado terrorista, é contra a lei de segurança nacional, certo? Existe sim um genocídio contra a população negra. A polícia vai me matar também, mas não pela cor da minha pele, vai me matar pelo que eu falo, entendeu? Porque eu até cito que é o seguinte, eu, se pentear o cabelo, passo batido, porque eu sou branco. Entendeu? Então várias vezes eu posso ter passado pela viatura por conta da cor da minha pele, mas o homem negro não tem a mesma sorte, entendeu? Então a pele branca no Brasil é um privilégio sórdido, não que seja culpa minha ou de quem nasceu branco, mas o sistema transformou num privilégio sórdido, entendeu? Um privilégio que acaba sendo vergonhoso. Então o que eu quero com tudo isso é que, mano, se o homem negro, a população negra representa 55% do país, que a gente veja essa representação em todas as esferas sociais, na educação, entendeu? No judiciário, na política, é preciso disso. Não adianta a gente ficar debatendo na internet, tem racismo, não tem racismo, é mimimi, vocês choram de barriga cheia, mas ele roubou, tinha que morrer. Olha o absurdo que a gente chegou, mano. A gente concorda que o cara que roubou o celular na periferia tem que ser linchado. É errado, claro que é errado roubar na periferia, na quebrada, entendeu? Mas a gente tem que entender o contexto social que empurra as pessoas para a criminalidade. Eu mesmo, antes de surgir o rap na minha vida, eu vi os caras traficando, roubando. Você acha que eu queria ser o quê? Queria roubar também. Queria ser traficante também, porque eram os caras que tinham dinheiro. É natural uma sociedade de consumo que te convida o tempo todo para consumir. No Brasil só é aceito quem tem dinheiro, quem tem poder aquisitivo, quem tem bens. Essa é uma verdade incontestável, entendeu? Não que com isso eu estou dizendo que aquele moleque que comete o erro de roubar a bolsa da tiazinha indo trabalhar, roubar as pessoas no ponto de ônibus, fazer arrastão no trem, estão certos, não estão errados. Só que o caminho não é linchar o nosso próprio povo, não é de repente renegar que essas pessoas vêm da mesma periferia que nós viemos. Renegar que essas pessoas são vítimas do mesmo governo que nós também somos vítimas. E não adianta a gente fazer revolução ou pensar em revolução não incluindo essas pessoas. Não adianta a revolução de intelectual, não adianta a revolução de escritor, revolução de cantor de rap. O que adianta é a revolução de um povo. Quem é o povo massacrado? O povo da periferia? Então a revolução é com todos eles. Se a gente não estiver junto, não seguir o exemplo do Playboy, a união que ele tem, porque ele tem união para formar junto com a televisão, mata Playboy. Enquanto a gente não tiver essa convicção, esse tipo de pensamento, a gente vai estar sempre contando o número de corpos, a gente vai sempre ser número estatístico. E eu olho para vocês, mano, e não vejo número estatístico. Não vejo número estatístico. Já faz muito tempo na minha vida que eu ando pagando para cantar rap, mas porque eu tenho um retorno social que eu jamais imaginei na minha vida. Ter pessoas que através de uma música, através de uma criação minha, mudaram de vida. Isso é muito louco. Eu vivo desse testemunho, de
pessoas que chegam para mim e falam, eu era do mundo do crime, eu usava droga, e ouvindo suas músicas eu acabei seguindo um outro rumo, e hoje eu estou feliz, hoje eu roubei um diploma, e hoje eu tenho uma profissão. E essa é a dinâmica do jogo. Essa é a ferramenta chamada hip hop. Esse é o nosso poder de transformação. Conseguir fazer através das palavras, conseguir conscientizar as pessoas e convencer que, mano, ninguém aqui é coadjuvante. Todo mundo é ator principal. Todo mundo sabe aqui quem construiu o país. A mão negra, a mão pobre, a mão escravizada, a mão que é mal assalariada, mal remunerada. Então nós construímos tudo isso aqui para ser o que pede esmola para o governo, o pedinte. Não, nossa posição não pode ser de pedinte. Nós somos patrões. E está na hora de tratar político como eles merecem. Quem dá mancada na quebrada paga um preço muito caro. Só que o político vai na quebrada, monta o palanque, cola o banner dele, promete e não cumpre, depois de 4 anos ele volta. Aí ele abraça a criança, ele toma água no copo de massa de tomate, entendeu? Entra no barraco, senta, tira uma foto, entendeu? Finge que ama a favela, conta uma história triste do tipo, no meu prédio um dia acabou a luz, tô falando do Dória. No meu prédio um dia acabou a luz, aí eu fiquei sem luz, aí a geladeira descongelou e a água escorreu no chão. E aí comove a gente vota neles, mano. Não, o homem preparado para representar a gente vem da periferia. Eu só confio realmente em quem teve uma vida parecida com a minha, em quem passou fome, em quem viveu na periferia, em quem foi enquadrado pela polícia, porque aí ele tem esse sentimento. Ele sabe o que é ser excluído, entendeu? Eu não quero ser representado por quem lê o livro. Nós somos julgados pelas pessoas que leram o livro, mano. Eu tô na faculdade, eu tenho um professor de 27, 28 anos, tem professor que vem da USP, professor que vem de várias faculdades. Eu falo, caralho, será que eles roubaram a oportunidade de quem, né? Pra estar dando aula aqui. É simples, mano, é isso. Roubam de nós mesmo, mano. Roubam de nós. Então, quando eu falo de militância, é brigar por isso aí. Parece nada, só que no final a gente termina na Cracolândia. Parece nada, só que no final a gente troca tiro nas quebradas, a gente troca facada nos pavilhões, a gente se divide em torcida, em facção, a gente vai se dividindo, até por gosto musical a gente se divide, enquanto eles se unem e vão aumentando a política do genocídio. Então, irmão, conscientização total e vontade de buscar aquilo que é nosso por direito. É mais do que música, é mais do que literatura, é sobrevivência, é olhar para aquilo que eles falam e não acreditar. O nosso problema não é baixar a maioridade penal, porque nosso problema não é um menino da quebrada com uma pistola. Nosso problema, por exemplo, é o Temer, que rouba 1 bilhão e 800 milhões. Imagina quantas pessoas morreram por causa desse roubo, que deve ser o maior roubo da história do Brasil. Eu não me lembro de um carro forte que tinha 1 bilhão. Eu não me lembro de uma transportadora de valores que tinha 1 bilhão e 800 milhões. Eu não me lembro de um cara da periferia que cometeu um assalto dessa magnitude. Entendeu? O problema não é a gente, mano. Quem tem que estar no RDD, no Presídio Federal, é o político. E para finalizar, reconstruindo a frase da direita, para mim, a questão não é bandido bom, é bandido morto. Eu acho que bandido bom é aquele recuperado, entendeu? Aquele que teve chance de ressocialização. E se vocês, eu já fui muito em presídio e posso dizer para vocês que a construção não é feita nem para ter galpão de trabalho, entendeu? Todo preso quer trabalhar, todo preso quer estudar, porque isso tem uma diminuição na pena, entendeu? Isso gera algum lucro, entendeu? Então, para reconstruir a frase, eu diria que bandido bom é recuperado, e para melhorar a frase, eu diria que político bom é político morto. Mas vamos ser sinceros. Chegou num nível que não é nem uma questão de você ser terrorista. É que o nível que o Brasil se encontra, você já começa a pensar nos atentados, porque parece que não muda, parece que o povo não compreende que cada política é contra ele, que a reforma trabalhista é contra ele. Hoje mesmo
você não tem mais um empregado, você tem um MEI, né? Por quê? Porque o empregador ele não quer pagar mais as verbas trabalhistas, ele não quer mais vínculo empregatício. Então não existe nenhum passo do governo de direita que seja a favor do povo da periferia. Não é uma questão de esquerda ou direita, eu sempre falo. O homem da direita, o governante de direita, ele não é contra socialismo, comunismo, ele só quer escravizar a gente. Para ele, foda-se o que a gente pensa. Se a gente for escravo, silenciado, estiver na periferia quieto enquanto a polícia mata, não tem problema nenhum, entendeu? Ele sabe que o domínio é o domínio do voto. Segue o mesmo voto cabresto, o mesmo voto de antigamente. Quem tem dinheiro é o que vai ser votado, entendeu? Eu não tenho direito de ser votado, isso é mentira. Para eu ser votado, eu preciso ter uma campanha com muito dinheiro, uma campanha milionária. Quem tem essa campanha? Os Dórias da vida, entendeu? Aqueles que vão bater palma para a polícia, aqueles que jogam água no morador em situação de rua, etc. E isso acontece com todos nós. O que a gente tem que compreender, quando eu falo de senso de união, é que o morador de rua faz parte da nossa classe social. Entendeu? A criança prostituída, que a gente fala, puta, prostituta, não, é empurrada para a prostituição, da mesma maneira que o menino é empurrado para a criminalidade. Eu fui nos presídios e a maioria que estavam lá, mano, não cometeram o tal do latrocínio que é vendido na televisão, que representa 4% dos homicídios, entendeu? Não é aquele o facínora e tal, não é o problema do Brasil, não. Era o cara que cria o celular. E na Fundação Casa é a mesma coisa. Você vai no reformatório, você encontra os moleques, até humilde, até bobo, entendeu? Que queria um celular, queria um tênis, que queria dar um rolê. É isso, você é um reflexo do contexto social que você vive, entendeu? Então, não podemos entrar nessa, como que eu posso dizer, nessa atmosfera de ódio, porque esse ódio é contra nós mesmos. A gente tem que canalizar esse ódio e direcionar para o lugar certo. E o lugar certo é essa política dominante, essa política de burguês, que faz a gente ir para o crime, que faz os índices de criminalidade estarem no nível que estão, e depois coloca a camisa da seleção brasileira e ficam lá gritando, Lula ladrão, bandido bom é bandido morto, e essas porra toda aí. Então é isso, mano. Nosso problema, infelizmente, hoje veste a camisa da seleção brasileira. Então, gente, normalmente a ideia fica da hora quando a gente consegue fazer uma dinâmica de troca de ideias, de troca de informação. É muito legal porque, na verdade, eu venho aqui não como um rapper ou como um escritor de livro, eu venho como um cidadão comum, como mais um cara da periferia que tem o privilégio de ter escrito algumas músicas e essas músicas terem sido ouvidas por vocês e aceitas. Então me considero um cara privilegiado nesse ponto, mas não me considero um palestrante, alguém com intelecto superior de ninguém. Então eu venho aqui para trocar informações, eu venho muito mais para aprender do que para ensinar alguma coisa. Entendeu? Apenas conto a história e a visão de um cara de periferia, um cara que pediu esmola junto com a mãe para que o irmão pudesse ter uma cadeira de roda, um cara que viu a mãe pedindo esmola, um cara que morou no cortiço e que por isso tem ódio contra o sistema, sim, e que tem um pacto com ele mesmo para lutar até o final. E é isso, odeio o opressor e não poderia ser diferente. Então, mano, eu venho com o intuito de trocar essas informações e por isso, quem quiser se manifestar, fazer perguntas, trocar ideia, fica à vontade. E ele é o primeiro. Então, uma sua aí, eu faço a base, peguei a base, eu faço a sua, faça a sua base, pai. Você tá bem rápido. Você quer mais? Ainda não. Não, depois eu vou cantar. Não, depois eu vou cantar na base. Aí vai ficar legal. Não, eu vou cantar com a base toda. Vai ficar da hora. Tô te dando atenção, vou cantar com a base. Beleza? Aí vai ficar da hora. Aí eu vou cantar em cima da base. Quer cantar um trecho em cima? Minha mão pequena bate no vidro do carro.
No braço se destaca as queimaduras de cigarra, chuva forte, só pra cabeça do short. E qualquer dia pneumonia, uma moeda, um passe me livra do inferno. Me faz chegar em casa e não apanhar de fio de ferro. Meu playground não tem balança, escorregador. Sua mãe vadia perguntando quando você ganhou, jogando na cara que tentou me abortar, que tomou umas 5 injeções pra me tirar quando era neném, que tentou me vender uma pá de vez. Quase fui criado por um casal inglês. Olho roxo, escoriação, que foi que eu fiz? Em vez de tá brincando, tá colecionando cicatriz. Porque não pensou antes de abrir as pernas. Filho não nasce pra sofrer, não pede pra vir pra terra. O seu papel devia ser cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espancar, torturar, machucar, me bater. Eu não. E o seu papel devia ser cuidar de mim, cuidar de mim, cuidar de mim. Não me espancar, torturar, machucar, me bater. Eu não pedi pra nascer. Starbucks de espingarda, vê pra mim um cappuccino. O dinheiro do caixa nem sequestrar na Embraer ou mais alta executiva.